O processamento reúne procedimentos que visam substituir a água que se encontra nos tecidos por um meio mais sólido, que confira resistência e dureza suficiente para ser cortado. Existem várias substâncias onde podemos incluir uma amostra: o OCT, resinas hidrofílicas e hidrofóbicas, a parafina, entre outras. Normalmente, em laboratórios de anatomia patológica, utilizamos o OCT para congelação ou a parafina para amostras fixadas quimicamente. No caso da parafina, por sua natureza hidrofóbica, insolúvel em água e solúvel em alguns solventes orgânicos como o xilol, necessitará de 3 etapas: a desidratação, a clarificação e a impregnação ou infiltração. O processamento se caracteriza pela difusão de substâncias apropriadas para dentro e fora do tecido, até atingir o ponto onde a concentração dos reagentes e do interior do tecido se torna igual. Desidratação. A água que se encontra nos tecidos não se mistura com a parafina. Dessa forma, é necessária uma completa remoção da água para a completa impregnação pela parafina. Portanto, podemos dizer que a desidratação visa remover a água dos fluidos teciduais e fixadores aquosos, por difusão de agentes desidratantes. Existem vários agentes desidratantes. Consideramos apenas o etanol por se tratar do mais comum. A maioria dos agentes desidratantes não é miscível com a parafina. Portanto, é necessário uma etapa intermediária entre a desidratação e a infiltração, ou seja, a clarificação ou diafanização. Clarificação. Este estágio nunca deve ser iniciado sem a completa remoção da água pela desidratação. A clarificação consiste no processo de remoção do álcool dos tecidos utilizado durante a desidratação através de um agente clarificador. Existem várias soluções clarificadoras, sendo o xilol mais utilizado na rotina em histologia. Para esse procedimento ser bem executado, é fundamental a completa remoção do álcool pelo xilol para que a parafina possa penetrar completamente no interior dos tecidos. Infiltração. A infiltração, portanto, é a saturação das cavidades do tecido e das células por uma substância que é geralmente o meio em que estes serão inclusos. A parafina utilizada nesta etapa, por apresentar bons resultados e baixo custo, deve estar totalmente fundida, ou seja, em sua forma líquida, com temperatura em torno de 56 a 60 graus Celsius, pois somente assim será garantida a viscosidade necessária para uma infiltração eficiente. Principais fatores que influenciam o processamento. Cada laboratório deve aprimorar seus protocolos de processamento, levando em conta fatores como o tamanho do espécime, onde quanto maior o tamanho do espécime, maior deve ser o tempo de processamento, os reagentes utilizados, os diferentes agentes desidratantes, clarificantes e infiltrantes utilizados requerem processamentos diferenciados. Espécie animal. Algumas espécies de animais dependem de um processamento diferenciado. Propriedades dos tecidos. Os tecidos embrionários, muito hidratados, ou mesmo tecidos sanguíneos, também dependem de processamento diferenciado. Presença de vácuo. Quando há a possibilidade de adicionar vácuo ao processamento, este pode ser acelerado. Temperatura durante o processamento. Temperaturas mais altas aceleram o processamento, mas podem danificar o tecido. Já temperaturas mais baixas retardam o processamento. Processamento manual e automático. O processamento de tecidos pode ser realizado manualmente ou de forma automática. O processador automático é uma ferramenta fundamental para a histotecnologia.
Com ele é possível agilizar o tempo entre a entrada da amostra e o diagnóstico, economizando horas de trabalho do técnico. Este equipamento deve ser utilizado no interior de uma capela de exaustão química, para assegurar que os vapores tóxicos não contaminem o ambiente do laboratório. Existem dois tipos de processador: o tipo carrossel, mais comum, onde a amostra gira, passando pelos banhos na sequência programada, e o de transferência de fluido, onde a amostra fica em um recipiente vedado, onde os líquidos são transferidos e retirados deste recipiente. As vantagens do emprego de processadores automáticos são: agitação constante, sistema vácuo, evita falhas humanas durante o processamento. A temperatura da parafina de infiltração é controlada. Permite a execução de vários protocolos. Pode operar durante a noite, feriados e finais de semana. E acondiciona várias peças ao mesmo tempo. Atualmente, a maioria dos laboratórios dispõe de um processador automático, mas cabe discutir alguns pontos do processamento manual, para auxiliar aqueles que não dispõem deste recurso. Aconselha-se monitorar a concentração dos reagentes utilizados no processamento periodicamente, a fim de assegurar a qualidade do processo. Quando os reagentes perdem a sua concentração original, devem ser descartados em frascos próprios e substituídos. Independente de se tratar de um processamento manual ou automático, os tecidos devem ser lavados para retirar o excesso de fixador. O tipo de lavagem dependerá do tipo de fixador utilizado, pois alguns necessitam de procedimentos especiais para remoção de pigmentos ou sais que se depositam sobre o tecido durante a fixação. Vale ressaltar que os tecidos fixados por misturas fixadoras, que possuem sais fosfatos em sua composição, como as formalinas tamponadas, devem ser lavados por 1 hora antes de iniciar o processamento. Caso contrário, o processamento deverá ser iniciado pelo álcool 60%. Após a lavagem das amostras por cerca de 1 hora em água corrente, deve-se passar por banhos de concentração crescente de álcool em frascos de fundo largo. Sugerimos um banho de álcool 70%, um de álcool 95%, seguidos de 3 banhos de álcool absoluto, sendo 1 hora ou 1 hora e meia em cada banho para amostras convencionais. Em seguida, 2 banhos de xilol em frascos de vidro ou metálicos de fundo estreito. E 2 banhos de parafina líquida no interior de uma estufa bem regulada. É necessário respeitar o tempo de exposição a cada banho durante o processamento, a fim de evitar problemas que podem interferir na qualidade dos cortes durante a microtomia. Um dos grandes inconvenientes do processamento manual se deve ao fato de que muitas vezes é preciso interromper o processamento para que este seja terminado no dia seguinte. Se for necessário interromper o processamento do tecido, deve-se parar no álcool, pois não é conveniente deixar os tecidos no xilol ou na parafina. As sequências de reagentes e tempos utilizados para o processamento automático é semelhante ao que mencionamos para o processamento manual, mas cabe a ressalva de que cada laboratório deve aprimorar seus protocolos de processamento,